Vamos começar a nossa live. Tô fazendo minha live hoje num lugar diferente. Aí tô testando a luz, né? Eu tava acostumado a fazer de outro lugar. Mas vamos lá. Boa noite. Deixar um pouquinho mais claro. Karen, boa noite. Drica. Faz tempo que eu não vejo vocês. A Karen eu vi há pouco tempo, online, né? Mas vi há pouco tempo. A Drica faz tempo que eu não vejo. Vocês só me falam se vocês estão ouvindo bem, porque eu tô no meu escritório e geralmente eu faço a live da sala. Só me falam se vocês estão ouvindo bem. Acho que sim, né? Que vocês responderam boa noite aqui. Então tá bom. Tem até uma musiquinha de fundo pra gente dar uma relaxada, né? Se conectar bem com o momento presente. Vou aproveitar e convidar umas pessoas que eu sei que queriam assistir. Só um minutinho. E aí quando vocês vão respirando, vão se aquecendo aí. E eu já volto aqui. Pronto. Também, se não conseguir assistir agora, consegue assistir depois. Mas é bom a gente fazer um lembrete. Se vocês tiverem alguém que gostam do tema também, né? Que gostam desse tema tanto de autoconhecimento, da constelação, enfim, vocês podem também indicar. Eu sei que às vezes as pessoas ficam recebendo todas as coisas de live, né? Oi, Bela, boa noite. Mas eu vou esperar uns 2 minutinhos e aí a gente começa. E vocês, como vocês chegam? Chegam bem? Ô Ju, boa noite. Vanessa, boa noite. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou embaralhando as cartinhas. Primeiro eu vou tirar o da constelação, tá? Para ver que mensagem que vem relacionada a esse tema que a gente está trazendo aqui da virada consciente. Enquanto isso eu vou embaralhando, eu já tirei a primeira aqui, não li. E agora eu vou tirar o do oráculo, que é essa daqui, que eu gosto de tirar nos finais de atendimento. Quem já fez comigo sabe, né? Tirei aqui do oráculo. Vou só acessar aqui que a gente vai baixar o volume. Josi, boa noite. Eu não quero atrasar muito, né? Porque eu sei que o bem que a gente tem mais precioso hoje em dia é o tempo, né? Então vamos aproveitar esse tempo. Bom, já baixei aqui. Hoje o tema, vocês vão pensando, né? Virada consciente. O que seria isso? Vai se conectando com esse tema em relação à virada. Eu já expliquei em uns vídeos, fiz post falando sobre isso. Sobre a gente, no momento ali da virada, né? Por exemplo, 2020, que é uma passagem, né? A gente sabe disso. Momento lá 23 para 24. Ou você se planejou lá no ano passado, em 23, e você tinha uma série de expectativas, talvez pessoais, para o seu relacionamento, para o seu negócio, para a sua área profissional. E talvez não tenha acontecido da forma que você esperava. Alguma coisa mudou, foi completamente diferente no meio do percurso. E talvez isso tenha gerado alguma coisa em você. Então vai se conectando com isso em primeiro lugar, né, que é o nosso tema. E eu já explico melhor. Mas vamos dar uma olhadinha nas cartinhas. Primeiro da constelação, ó. Bem direta, saiu o seguinte, ó. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. Saiu isso 3 vezes. Eu sinto muito. O que será que a gente... E o oráculo fala o seguinte, ó. Saiba contar-se consigo mesmo e apoie-se.
Seja seu maior aliado, mas lembre-se de que ajudar os outros é a maior forma de fortalecimento próprio. É dando que se recebe, não significa apenas que colheremos depois, né? Então é dando que se recebe, não significa apenas que colheremos depois o que plantamos hoje, mas também que ao abrirmos a possibilidade de doação, nos transformamos no canal de recepção. Nossa, tem tudo a ver mesmo com o que a gente está falando, né? Primeiro fala do sinto muito, né? Que a gente a gente usa muito no Ho Oponopono, né? Para transformar, para transmutar. Então, primeiro é o sinto muito, que pode ser algum arrependimento, pode ser alguma... E está relacionado à mudança, né? Então, às vezes, a coisa... Quantas vezes a gente não precisa falar para o outro que a gente sente muito por uma ação que a gente tomou, talvez de uma forma que a gente não pensou muito bem ou que a gente não racionalizou. Então, a gente, às vezes, sente muito. Ou, às vezes, das nossas decisões, das nossas próprias escolhas com a gente mesmo, né? Às vezes, a gente precisa falar... É isso que eu dei conta, né? É isso que eu consegui fazer nesse momento. E eu sinto muito por isso. Só que conecta com a outra carta, né? Que fala que, primeiro, saber contar consigo mesmo, mas também, né, dar para o outro, né? Então, se doar também, né? Que aí a gente vai colher o que a gente plantou. Eu colocaria assim, ó, porque como está falando de saiba contar consigo mesmo e também doar, está falando da gente mesmo. Então, assim, o que a gente planta neste momento, no hoje, né? A gente a gente está plantando hoje para colher no futuro. Então, tem muito a ver com essa questão que eu falei, né? Dessa questão da virada consciente, ou seja, o que eu estou plantando hoje que eu quero colher lá na frente. Mas o que mais, né? Não só o que eu quero, mas como que eu estou agindo, né, para isso. Então, a nossa ação faz toda a diferença. Essa é a primeira coisa. E como a gente está em conexão com todos, ou seja, a gente não está sozinho, a nossa ação, ela interfere em várias pessoas. Boa noite, Mari. A Paty também que entrou. A nossa ação influencia na nossa família, influencia no nosso relacionamento, influencia nos nossos clientes, nas nossas decisões profissionais, no que vai acontecer. Então a gente nunca está sozinho, né? Então as nossas ações sempre acabam interferindo no nosso meio, né? Então a gente tem uma conexão. Mas vamos pensar, né? Que talvez a gente... Vamos pensar primeiro no sinto muito. Que talvez a gente, nesse fim de ano, nesse momento que eu acredito que é simbólico também, né? A gente finalizar um ciclo, começar um novo. Isso é importante, né? A gente chegar num determinado momento e falar, pera... Às vezes as pessoas estão nesse ano até, assim, exaustas, né? Mas vamos pensar o que talvez a gente sente muito que a gente fez e talvez não foi a melhor decisão. Então a gente pensar nisso em primeiro lugar para conectar com a primeira carta. E também o que a gente tem feito que causa um impacto no outro. Então o que você tem feito ou fez no início do ano que causa um impacto no outro. Quando eu estava refletindo aí muitas coisas acontecem, né? Acho que não... Eu sempre trago essa coisa realista, né? Porque acontece comigo, acontece com você, acontece com todos. Então a gente... todo mundo tem questões, né? Todo mundo está enfrentando os mesmos desafios. Então quando eu pensei sobre esse fim de ano, né? E aliás foi um ano, né, que passou muito rápido, mas ao mesmo tempo muitas coisas aconteceram e eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre o que eu estava pensando no início do ano, né? O que eu planejei para o início do ano, que não aconteceu da forma que eu tinha planejado em várias áreas e que eu comecei a refletir. E o que eu poderia mudar, né, para o próximo, e comecei a pensar sobre isso. O que eu poderia mudar no meu negócio, eu como pessoa, no meu relacionamento, tudo isso eu pensei, né? Falei, olha, como realmente as coisas caminham se a gente não controla, mas numa forma de autorresponsabilidade, eu quero dizer, tá? Não no controle, né? Quando eu não pego o negócio assim e falo, a coisa realmente desanda, né? E aí eu falei, gente, a gente pode fazer muita coisa e a gente pode mudar ainda esse ano. A gente pode mudar agora, porque o agora interfere no... Né, o que eu sinto e vibro hoje, ele vai interferir no meu futuro. Então, o que eu estou sentindo, o que a gente está sentindo junto aqui nessa live, por exemplo, ela vai vibrar para o que vai acontecer com todos nós daqui a um tempo, lá na frente. Então, o que a gente precisa fazer para ajustar a nossa vibração e em ressonância com as nossas ações para que a gente comece a mudar o nosso futuro, porque senão a gente vai ficar na repetição.
Então, fazendo aquela reflexão que eu falei no início, como que você se sente hoje com o que você planejou no ano passado, ou que você estava lá na virada pensando que você queria e agora não aconteceu? E por quê, né? E talvez o que não aconteceu já é algo que vem se repetindo há muito tempo. Então é algo que já vem acontecendo no seu relacionamento, é algo que vem acontecendo na sua parte financeira, é algo que vem acontecendo no seu profissional, ou é algo que você sente que você não consegue mudar. Então isso já pode estar vindo de muito tempo, mas quando a gente fez essa simbologia do encerramento e início de ciclo, a gente queria que a coisa caminhasse de outra forma, né? Mas o que você sentiu que ainda não se concretizou, né? E quando eu falo isso, são nessas áreas, porque a gente geralmente associa só sucesso financeiro, material, que também faz parte, é importante, porém é o todo, tá? Nos pilares principais, então vamos pensar, relacionamento afetivo. Então, como você se encontra hoje em relacionamento afetivo, amoroso, tá? Quando eu falo isso, é relacionamento amoroso. Segundo, na sua área profissional e, consequentemente, na parte financeira, porque elas estão interligadas. E na sua parte pessoal, você com você. O que você tem sentido sobre você que talvez não esteja tão ressoando com o que você gostaria de estar? Talvez um padrão de comportamento, talvez você esteja procrastinando mais do que você gostaria, ou talvez você precisa de mais ação, né? Mais movimento dentro da sua vida, ou algo interno que você vem com sensações, sentimentos, que também é importante. Às vezes fica uma vozinha ali falando com você, né? Então, você não é boa o suficiente, né? Você não é bom o suficiente. Eu só tenho mulher aqui hoje, você não é boa o suficiente. Ou então você precisa melhorar. Fica às vezes um chicote, fala, não, você não está onde você deveria estar. Então, essa vozinha, sabe, que fala com a gente, é importante a gente entender o que ela está querendo dizer e se essa voz realmente é real, porque não necessariamente ela é real. Então, dentro desse diagnóstico todo, a gente vai refletir hoje nessa live. Então, esse é o contexto. O que a gente vai falar? A gente vai falar um pouco sobre isso, nas principais dores nessas 3 áreas que eu te falei. A gente vai falar um pouco de uma mentoria em grupo que eu estou planejando. Já planejei e a gente vai executar ainda em 2024. E eu vou contar o porquê que eu cheguei nessa mentoria em grupo. E a gente vai fazer um exercício no campo, tá? Então eu vou aproveitar o campo da constelação, vou aproveitar essa energia, vou colocar um exercício no campo mesmo para a gente dar uma olhada e já se conectar com isso, no campo da constelação, porque é mais fácil a gente sair do mental e aí a gente utiliza. Por que eu gosto dessa ferramenta? Porque a gente sai do mental e a gente vê o que precisa olhar, tá? E o que eu percebo também é que às vezes a gente tem, nós todos, a gente tem dificuldade de ir no tema central. E todo mundo tem um tema central em cada pilar que eu estou falando. Então, às vezes a gente fica assim, não, porque isso, daquilo, outro, é porque eu estou no não merecimento, é porque eu estou me sabotando, a gente começa um monte de coisa, só que a gente não consegue enxergar qual que é o nosso tema central, e ele sempre bate lá. Então, eu percebo dentro dos meus trabalhos que existe uma dificuldade de achar o tema central, que esse vai ser o pulo do gato para a gente começar a fazer, ele desmembra, né, os outros, para que a gente possa chegar onde a gente precisa chegar, tá? Para quem não me conhece, acho que a maioria aqui que eu vi entrou me conhece, mas se a pessoa assistir depois, ela não me conhecer, eu sou o Luiz Oliveira, minha empresa é Luiz Oliveira Terapias e Consultoria Integrativa. Eu digo hoje que eu trabalho com transformações humanas, né? Fui chegando nisso. Eu comecei fazendo a minha própria transformação e para que eu pudesse me transformar, é só autoconhecimento, terapia. Quem me conhece, né, pessoalmente, ou que trabalhou comigo, ou que já trabalha aqui nessa minha... trabalhou no corporativo, ou que trabalha aqui comigo hoje. Uma base principal do meu desenvolvimento foi a constelação familiar, por isso que eu utilizo muito essa técnica de constelação familiar dentro dos meus trabalhos, mas não só ela. Eu tenho aprendido a me conectar com algumas formas, transformar isso também de uma forma talvez até um pouco mais autoral dentro do meu histórico. Então eu venho ajudando as pessoas a olharem seus conflitos pessoais, a olharem os relacionamentos afetivos, a olhar a área profissional, seja você corporativo, e também olhar para os negócios se você é um empreendedor, empreendedora. Então esse é o caminho que eu tenho trilhado aí, e tenho trabalhado nas mentorias dessas áreas, e tem sido bem interessante, e tem bastante aprendizado. Então a gente vai olhar
baseado até nisso também, nessa experiência que eu tenho adquirido, as principais dores nessas áreas, tá? Então, voltando para o tema, para quem não pegou, o tema da live hoje é virada consciente. Então, você quer fazer uma virada diferente agora, no final de 2024 para 2025, a gente precisa ter uma virada consciente. Esse é o tema da nossa live, tá? Baseado em tudo isso, nas cartas que a gente falou, a Mari que entrou, Eliane, o Rick, boa noite para todo mundo. Baseado nisso que a gente falou, né? Então a gente, da carta, né, que eu estou conectando com a carta, quem não viu, eu tirei as cartas no início, vamos pensar um pouco sobre isso. Da onde que vem, né? Quais são as principais dores nessas áreas? Então vamos começar. Me fala, vai escrevendo nos comentários o que você percebeu, tá? Quando você fez a virada. Se você quiser compartilhar, senão você responde internamente. Porque o objetivo é a gente, né, crescer, não precisa se expor. Mas qual área, de repente, você hoje olha desses pilares que eu falei, tá? Pessoal, profissional, financeiro e relacionamento afetivo. Qual é a área que está impactando mais para você? Pode ser uma ou mais de uma. Vai escrevendo nos comentários para eu poder me conectar. E a gente também trabalhar isso no exercício que a gente vai fazer no final, tá? Então me fala aí nos comentários qual que é a área. De repente fala assim, Luiz, o financeiro ainda não tá legal. Profissional, tô me achando, ou tá acontecendo muito conflito. A Ju colocou relacionamento. Relacionamento pode ser algumas coisas, né? Preciso me conectar, não consigo, enfim. Coloca a área aí que ressoa mais em você. Vamos começar todas, né? A Vanessa colocou, né? Todo mundo tem um pouquinho... Vamos falar a real, né? Eu vejo que a gente... Relacionamento afetivo e financeiro... Vamos falar a real, todo mundo aqui, né? A gente vê, lógico, né? Porque a gente tem um recorte da internet, né? Então parece que todo mundo que trabalha com isso, porque está se expondo, está com a vida totalmente resolvida, mas a gente nunca está, né, 100% resolvido. Às vezes tem alguma coisa ali, eu posso estar no profissional bom, mas aí o financeiro não está tão legal, mas o relacionamento caiu em... Então assim, está todo mundo, cada um dentro do seu... Claro, tem gente que está numa crescente, né, que já colocou ali, mas sempre tem alguma coisa que a gente pode evoluir, na minha opinião, senão a gente não estaria aqui nessa dimensão, né, que falam, né, que a gente está na 3D, então, assim, a gente tem muito, né. Esse ano eu olhei muito para o profissional e financeiro também, né, porque eu sou empreendedor, então eu aprendi muito nessa área, né, às vezes com dores também, então eu coloco nisso. Vamos ver quais colocaram mais, relacionamento financeiro, profissional e financeiro. São as três que eu vou falar, eu vou começar com relacionamento, então. Relacionamento afetivo. O que eu tenho visto nas mentorias que eu tenho trabalhado de relacionamento? Principais queixas, principais dores, o que eu vejo, tá? Falta de comunicação. Então eu percebo que existe uma não comunicação em muitos casais, assim, mas é zero às vezes, tá? Outra coisa que eu percebo, então, a não comunicação. E também é como se fosse, muitas vezes... o casal tá junto, vê se vocês me acompanham, às vezes o casal tá junto, tá ali no relacionamento, mas parece que são duas pessoas caminhando lado a lado, mas não conectadas. Então existe uma questão de caminhar lado a lado, mas não conectada. Isso é uma das queixas que eu percebo. Que, consequentemente, está ligado às vezes a uma sensação de solidão. Então você tá junto, mas ao mesmo tempo você tá se sentindo só em alguns momentos. Então eu vejo isso. Desconexão. Oi, Núbia, boa noite. Faz tempo que eu não vejo a Núbia, né? Faz tempo que eu não faço live também, né, gente? Desconexão do casal também, uma das queixas que eu percebo, desconexão. Parece que um evolui e o outro fica para trás, sabe? E aí começa a ter problemas de valores, e valores, né, de debate de valores, e aí, consequentemente, conflitos. Desconexão também de alguns casais afeta também tanto a parte de conexão corporal, né? Então a parte sexual, a parte de intimidade, inclusive, né? Porque quando a gente fala de sexual, a parte sexual, ela envolve intimidade. E quando a gente está desconectado, a gente perde a intimidade, porque é isso que conecta. E alguns casais parece assim que estão mais como amigos do que de fato como casal, né? Alguns casais assim, realmente muito desconectados. Também na parte de relacionamento, uma das coisas que eu percebo é para as pessoas que não estão no relacionamento hoje, desconexão de pessoas mesmo. Parece que
não consegue se conectar com ninguém, assim. Ninguém é... Ou quando a pessoa está gostando de alguém, parece que a outra pessoa não gosta, ou sabe? Então sempre tem algo, parece que nunca consegue se conectar. Então é uma das coisas que eu tenho percebido em relação à parte de casal, de relacionamento afetivo de uma forma geral. Vamos pegar essas dores e pensar um pouco da onde que elas vêm. A outra coisa que me veio, né, que eu atendi muito. Às vezes a pessoa chega pra mim e fala assim, nossa, eu quero me separar, não tá dando certo. E aí, quando eu vou fazendo uma investigação, eu olho e falo assim, oi mãe, boa noite, Viviane também, boa noite. E aí a gente faz uma investigação dentro do trabalho. Quando a gente vai ver, parece que a pessoa não entrou no relacionamento. Parece que ela simplesmente não entrou. Assim, quando a gente olha, parece que tem algo ali. E aí eu brinco, né? Uma vez eu estava com um cliente, eu falei assim pra ele. Ele falou. Era um homem, inclusive. E aí eu falei pra ele, mas assim, pra você se separar, primeiro você precisa entrar. Você nem entrou, aí ele, pá, né? Assim, claro que a gente fala sempre com muito amor, né? E respeito que eu tenho com os clientes, mas eu tive que fazer uma intervenção. E aí expliquei pra ele, eu falei assim, às vezes a gente tá preso em algumas coisas que a gente não entra no relacionamento de verdade. Por quê? Isso tem muito a ver com o que a gente aprendeu de relacionamento lá na infância. Então, o que a gente aprende com os pais ou com os nossos cuidadores? Como que era o casal? O que você presenciava? Briga, conflito, desconexão? Eu falo muitas pessoas que eu faço essa pergunta, né? Porque a gente faz no processo da mentoria, fala assim, nossa, eu não via meus pais tendo carinho com o outro. Eu via assim, né? Eles lá na função, mas eu não via, sabe? Muitos. Sem contar a parte de negligência, abuso e por aí vai. Então isso eu vejo uma crescente, às vezes uma questão de tomar um lado. Quando a gente é criança, inconscientemente a gente quer salvar os pais, então parece que eu tenho que tomar um lado. E aí vamos supor, a criança vê a mãe dela sofrer, e às vezes a mãe desabafa com a filha, que é a única pessoa que tem, embora não seja isso uma coisa muito saudável, tá? Mas ela desabafa com a filha é criança ainda e não tem essa percepção, né? E ela fica inconscientemente tentando salvar a mãe, e ela compra uma dor da mãe, e ela fica contra o pai. É como se ela ficasse olhando o pai como o marido da mãe, não como o pai dela. Isso gera uma série de problemas de relacionamento depois. Pensando em ancestralidade, pensando que a gente carrega, só tem mulher aqui, então... só o Ricardo, só o meu namorado tá aqui. Então, pensando nas mulheres, vamos pensar nas mulheres, que é a maioria aqui. Quando a gente fala de ancestralidade, se a gente olhar para trás, imagina as questões do feminino, como as mulheres eram tratadas nos relacionamentos, como as mulheres precisavam ser escolhidas muitas vezes, as associações, né, a responsabilidade da mulher nos filhos, né, então um peso enorme, né? Érica, boa noite. Um peso enorme em relação a cuidar dos filhos, cuidar da casa, e isso há pouco tempo atrás, né? Então imagina se a gente pensar no sistema como um todo. Então, se você olhar para sua família, você vai identificar algum padrão desse. Se a gente olhar o sistema todo do feminino, imagina o quanto isso ainda não existe, não reverbera. Às vezes a gente olha assim para mulheres jovens com alguns comportamentos hoje que você fala assim, pera, isso aqui não é normal, né? Então, assim, ela tá tendo uma atitude de lá de trás, ou seja, o quanto isso não está no presente, no inconsciente, e a gente vai repetindo sem perceber. Então, eu vejo que esses são os temas mais comuns que precisam ser trabalhados para que a gente comece a encontrar o tema central, que é o seu, que cada um tem o seu, para que a gente comece a melhorar nessa parte de relacionamento, tá? Outra coisa, outra que falaram aqui do financeiro, né? Então, uma questão do financeiro, que você chegou lá na virada e falou assim, eu quero muito dinheiro, eu tô de amarelo para minha virada, que eu quero uma virada muito próspera. Todo mundo quer e a gente quer se conectar com isso. A primeira coisa em relação à prosperidade que eu venho aprendendo é o seguinte, a gente muitas vezes tem, primeiro, medos, né? Os medos que a gente tem, né? Medo de perder o dinheiro, medo de faltar, e a gente vem carregando isso, mas eu vou falar das principais queixas. Então, a pessoa queria muita prosperidade, só que aí aconteceu uma emergência
e aí ela não contava com isso, começa a acontecer um monte de coisa. Não entra cliente quando ela tem um negócio. Ela achava que ia ser promovida, não ia, tá ali naquele, às vezes, naquele padrão, ela tenta, né, ela achou que naquele ano ela ia ser promovida para gerente e não foi. Ela continuou na mesma, ela tinha uma expectativa, criou um monte de planos e não conseguiu. O que eu percebo bastante é isso, mas principalmente o que eu vejo é o medo mesmo da falta, né, que está relacionada com a escassez, que também é bem discutível, tá, em relação à escassez, a conexão da escassez, porque se fala muito sobre isso, né? Mas a principal coisa que eu vejo é o seguinte: a gente todo mundo quer prosperar e melhorar financeiramente. Só que se eu não identifico qual a questão que está ali interna dentro de mim, você pode fazer vários processos internos, só que você ainda vai vibrar em outra frequência, né? Então você vai vibrar numa frequência da escassez, do não merecimento, que é o que se fala bastante. Não é tão simples assim, mas é basicamente isso. Então, parece que você fala, não, fiz vários processos, eu olhei para isso, eu fiz terapia, eu fiz constelação, eu fiz isso e aquilo, só que, na verdade, você conscientemente está pensando numa coisa, só que inconscientemente você vibra em outra. E essa vibração te conecta no que é o cérebro, né? Ele se conecta com o que é familiar, eu costumo falar isso. Então, frequência também. Então, você vai atrair coisas da mesma frequência. Então, tem algo em você que talvez você ainda não identificou, que está na frequência. O que eu percebo, tá? O medo, né? O medo da falta. E eu venho aprendendo que, na verdade, esse medo, a gente carrega esse medo em várias situações e ele se reflete na materialização do dinheiro, que é o desejo da segurança. E aí eu sinto, na verdade, falta de segurança em vários aspectos da minha vida e isso também transpõe para o dinheiro. Tá? Isso é uma coisa que isso acontece na parte financeira. Muitas das coisas também, né, eu tenho que olhar para o meu passado. Então, eu né, sou um exemplo. Né? Trabalhava no CLT, tinha uma realidade, fui ser empreendedor. O quanto eu ainda não estou conectado no meu comportamento e na minha ação relacionada à CLT, né? E eu vou fazendo ou agindo e sentindo como CLT. E aí depois eu sou empreendedor e existe um outro padrão e eu ainda estou ali como CLT e a coisa, quando eu vai ver, se transforma. O quanto você também não aprendeu sobre a parte financeira com seus pais. Não estou falando só assim, o brasileiro não tem educação financeira, tudo aquilo que a gente sabe, mas o quanto você não ouvia lá dos seus pais falar assim, dinheiro não dá em árvore, Deus ajuda quem cedo madruga, tem que sofrer mesmo, senão você não ganha. Que talvez foi um aprendizado que seus pais tiveram, porque eles estavam ali, foi duro para eles, ou para os avós, né, os pais deles, e por aí vai. Então, quanto você não ouviu e internalizou isso, e ainda está ali dentro, embora você tenha feito os trabalhos internos, você ainda entra nessa vibração de frequência de escassez. Que nem meu amigo comentava, o dinheiro é sujo, né? Quem tem dinheiro não presta, coisas assim. E aí você entra nessa vibração de escassez ou na vibração que você realmente bloqueia, né? É como se você não tivesse uma permissão para ganhar. Eu vou falar da minha experiência, né? Eu senti durante muito tempo, por exemplo, na questão do CLT. Então, parecia que no CLT tudo bem, né? Tava ali, mereço ganhar, né? Por quê? Porque eu estou sofrendo no CLT. Dadas as devidas proporções, resumindo. Quando eu fui para o empreendedor, né, trabalhando com algo que eu amo e me identifico, parece que eu não mereço mesmo. Então, assim, eu tenho que ficar conectado lá no sofrimento. E aí fazer o que gosta, não é permitido. Não dá. Como assim você vai ainda conseguir ter retorno financeiro e fazer o que você gosta? Fica algo lutando contra isso. Existe uma coisa quando a gente vai dar um passo, que existe uma resistência interna. Então parece que resiste para você não olhar porque você tem que olhar. E muitas vezes você precisa realmente olhar para trás, fazer uma ressignificação, entender as crenças que estão te prendendo, esses padrões comportamentais e padrões familiares, para você entender qual que é o seu tema central e depois você conseguir transformar. Eu estava atendendo uma pessoa, outro dia, uma empreendedora, né? Ela fez a sessão de diagnóstico comigo só, porque ela não conseguiu ir adiante na mentoria. Vou explicar o porquê. Ela estava assim há muito tempo sem fazer uma venda, tipo assim, era quase um ano sem fazer uma venda. Isso não dá, né? Para o empreendedor não é possível, né? Ninguém consegue sobreviver sem vender. Então a gente também tem que ser prático, né? A gente precisa
alguma coisa precisa acontecer, não dá pra gente ficar só, né? Então ela estava há muito tempo sem vender, e aí ela foi fazer a sessão de diagnóstico comigo por conta disso. Duas coisas que eu percebi ali que ressoaram bastante, né? Ela estava conectada numa quebra que o pai dela teve, porque o pai dela foi um empreendedor e quebrou, e ela era criança, então ela mudou de patamar financeiro, porque aconteceu uma série de coisas, então ela estava muito condicionada nisso. Como ela não estava... E ela também teve prosperidade, isso ressoa nisso que eu estava falando de CLT e tal. Ela teve prosperidade num antigo trabalho, que ela foi demitida. Quando eu coloquei... E aí eu fui pegando essas informações. Então, ali do pai da quebra, esse emprego que ela foi demitida e foi próspera. E uma coisa de relacionamento que estava se afetando ali por conta dessa questão financeira. O marido, ela estava arcando com todas as despesas, então estava sendo caos, né, para ela e para todos. E ali, o que a gente viu no campo, né? Ela estava conectada nesse padrão do pai, ela estava conectada naquela empresa que ela foi próspera, e o marido dela, né, que estava arcando com as despesas, estava do lado, porque eu faço uma análise no campo da constelação, colocando esses elementos. Então eu coloquei os clientes também, coloquei a empresa dela. Resumindo, como ela estava tão conectada nessas questões, ela estava o quê? De costas para a empresa no campo, que a gente vai fazer aqui uma dinâmica no campo, vocês vão ver o que é o campo. Ela estava de costas para a empresa. Então, e o marido dela estava do lado dos clientes. O quanto aquilo... E o marido dela tem o mesmo comportamento do pai naquela época. Olha que loucura, né? No bom sentido. O que a vida está convidando ela a fazer? Está convidando ela a olhar para a parte central, que é essa relação do pai. Enquanto ela não resolve essa relação do pai, que foi prejudicada por conta dessa quebra financeira, ela parou de admirar o pai, etc, etc, ela não consegue se conectar com o momento presente, que é fazer a empresa dela crescer, né? E também ela precisava fechar um ciclo, né, daquela empresa que ela foi muito próspera, entender que aquele momento já foi. A gente às vezes fica ligado num fio condutor, né, nas coisas que a gente já viveu, de boas e ruins. E às vezes quando é muito bom, eu quero reviver aquilo que é bom de forma inconsciente e não consigo reviver no que eu tenho hoje. E aí simplesmente a coisa não acontece. Então esse é um exemplo interessante para que a gente olhe para essa questão financeira, tá? Tem N outras questões, tá? Pensando em ancestralidade só financeiro, às vezes o que acontece? Se a minha família e ancestrais tiveram muitas dificuldades financeiras, inconscientemente eu tenho que pertencer. Lembra que eu faço parte daquela família. Então, às vezes eu tô indo lá, vou prosperar. Tô com a minha empresa, ou eu tô indo bem no trabalho, né? Tô sendo promovido, mas parece que vem algo e começa a me puxar para eu ficar conectado lá na dinâmica da escassez, por exemplo. Porque é como se eu estivesse traindo o meu sistema. Então é uma culpa inconsciente, fica me puxando para trás. E aí acontece alguma coisa. Então às vezes a pessoa ganha o dinheiro, só que ela vai lá e perde no mesmo tempo. Então ela conseguiu fazer dinheiro, e aí vem uma super emergência, quebra tudo lá na casa dela, então ela ganha e perde, ela ganha e perde. Porque ela está conectada nessa dor. Ela está conectada nesse padrão familiar, ou ela está conectada no que ela ouviu. Outro dia eu atendi também uma outra pessoa que, quando a gente colocou a prosperidade financeira no campo, e era uma questão de queixas que nunca vinha, e exatamente isso. Toda vez que fazia dinheiro acontecia uma coisa. Era cliente que não pagava, era coisas que aconteciam inesperadas na família, era filho que ficava doente, era assim o caos. Quando eu coloquei no campo, a prosperidade, a pessoa não conseguia nem enxergar no campo. Ou seja, estava escondido e estava conectada lá atrás, na história da pessoa. E às vezes, outra coisa muito importante para a gente pensar é o que a gente ouvia quando a gente era criança dos nossos pais, né? Às vezes a gente ouvia dos nossos pais que a gente não era bom, que o nosso irmão era melhor que a gente, que o primo era melhor, né? Que você só tirava nota ruim na escola, que você não vai ter futuro, você não vai dar certo. Eu canso, no bom sentido, de ouvir essas histórias, e o quanto ainda a gente está ali condicionado nesse lugar, né?
nessa criança que eu via que não era boa, né? Ou então na criança que era cobrada demais, né? Perfeita. Então ela não alcança porque se não for perfeito, ela não chega lá. Porque ela em algum momento foi cobrada a perfeição. E às vezes a gente está muito conectado com isso. Então tem aí um mix também do profissional. O profissional, eu vou falar bem rápido porque eu quero fazer o exercício do campo. Que aí fica um plus aí pra gente pensar sobre, tá? O profissional, muitas vezes a gente tem que olhar que padrão comportamental que a gente está. Qual que é o nosso tema central? Às vezes você atrai esse emprego que você está hoje, que você não está feliz, porque é o que eu mais escuto, tanto nos atendimentos, ou vejo na própria internet, né? Tem as brincadeiras aí do mundo corporativo, mas que tem um fundo grande de verdade, né? Por que as pessoas estão reclamando tanto, né? Então, por que elas têm que ficar num ambiente que não é nada favorável para elas, que as pessoas não são colaborativas, que é um tentando, né, passar a perna no outro, uma competição absurda, uma demanda de trabalho tão grande, né? Por quê? Né? Então, o que te faz conectar nesse lugar? A gente precisa entender qual que é o seu tema central. De repente você está conectado ali no que eu falei, que conecta o financeiro no profissional, de estar conectado no sofrimento. Então você só vai ganhar dinheiro se você sofrer. Aí você fica num lugar que você sofre, né? Que está muito conectado com a tua história, né? Que assim, é sofrimento. Tem algo aí que precisa ser visto, né? Ou por que todo mundo lá do meu redor é promovido, que não faz nada, e eu que faço muito não consigo essa promoção, ou não é leve para mim, e para o outro aparentemente é leve. Então, tem algo ali nesse lugar, no corporativo, bem sério que eu observo, que precisa ser olhado, né? Em algum momento precisa ser, na verdade, mudado, né? Porque as pessoas estão simplesmente no burnout, né? E, assim, elas estão se matando literalmente de trabalhar. Isso não é nada saudável, né? A troco do quê? Então, assim, precisa entender por que a gente está nesse ambiente. O que a gente atraiu. E, claro, né, se você tem um padrão de comportamento, ele pode estar no mesmo... Você pode estar CLT, você vai ser empreendedor, vai ser igual. Você entendeu o tema central. E uma das coisas principais que conectam com todos os pilares é a nossa criança. Eu coloco muito a criança no campo, porque a criança, muitas vezes, é a que conecta e comanda a nossa vida. Então a sua criança interior está ali, olhando para relacionamento, olhando para o seu dinheiro, olhando para o seu profissional e está lá. Qual que é o padrão da criança? Berrar, chorar, né? Então ela reclama. Então se a gente observar, né, o que as pessoas estão fazendo hoje? Reclamando, chorando, né? Então quanto também a nossa criança não está ali olhando para essas questões? Então isso conecta em todas as áreas. Então, muitas vezes, quem está olhando e dominando é uma parte sua, não necessariamente você está 100% na criança. Mas pode ser que em algum gatilho desperte uma parte em você que conecta nessa criança e a criança não tem recurso interno para lidar com isso. Então, vamos supor do financeiro. Às vezes, quem está olhando para o seu financeiro é a tua criança. Aí a criança está iludida, né? Ela está achando assim, daqui a 3 meses eu vou ganhar dinheiro. Minha empresa vai dar super certo. E aí, ela cria uma falsa esperança de que aquilo vai acontecer. Só que não existe um trabalho interno e realista que coloque ela nesse fluxo para ela conseguir realmente vir daqui e realizar o que ela está pensando. Ela só fica na criança, idealizando algo. Então, muitas vezes a criança idealiza e coloca uma expectativa que não é real. Então a nossa criança, quando ela é ativada através dos nossos gatilhos, ela impede da gente olhar para a realidade, porque a realidade dói. Então um adulto que consegue olhar para essa realidade. Então a gente às vezes está com um problema financeiro, a gente não olha para a nossa conta. E eu me incluo nisso, tá? E a gente faz isso direto. Não olha para o que tem que olhar. Não, vai, né? E aí você vai deixando a coisa às vezes num caminho que não funciona tanto de um lado, ou seja, às vezes a pessoa está tanto na criança, que ela está na criança que ou gasta demais, ou que não olha para o dinheiro, finge que, não vou nem olhar para minha conta, está no vermelho. Ou ela é também exagerada no outro aspecto. Então, assim, um medo tão grande que ela também, assim, é super mega controlada. Não que o controle não seja bom, entende?
mas que os dois extremos também não são positivos, porque tudo que está fora do equilíbrio é algo que a gente precisa observar. Tudo que está fora do equilíbrio, em qualquer área, ou seja, que eu estou tentando forçar, é sinal que eu preciso olhar. Então também o contrário é verdadeiro. Então a gente precisa entender o que está fora do fluxo. Tá? Quando a coisa não flui, tem alguma questão. Então, assim, você não é promovido, tem um motivo que você não é promovido, você precisa entender o que é, dentro da sua parte que cabe, né? Porque às vezes você também está no lugar errado, às vezes aquele lugar não vai oferecer o que você está querendo. A gente também precisa trazer um pouco para a realidade. Às vezes você está ali, num trabalho de empreendedor, eu quero trabalhar com empresas. Eu vejo isso porque eu lido muito com empreendedor, né? Aí todo mundo quer trabalhar com empresa, porque a empresa, né, tem dinheiro ali, né, em jogo. Só que ela não alcança isso, porque ela quer, mas ela não consegue alcançar, porque ela só quer. E ela idealiza ali e aí a coisa não vira. Então, às vezes, fala assim, o que eu faço para chegar lá na empresa? Qual o caminho que eu preciso fazer? Ou talvez eu tenha que voltar para trás, né? Vou lidar um a um para depois eu chegar na empresa. Ou... Às vezes eu atendo pessoas que elas querem trabalhar, por exemplo, com empresa, só que ela não tem nem empresa aberta. Então eu falo, não tem como você trabalhar com empresa, você precisa emitir nota, só daí você já encerrou o seu negócio, entende? Que a gente também, para a gente receber mais, a gente tem que estar preparado para receber mais. Seja na nossa empresa, seja na nossa promoção. Então, se você quer ser uma pessoa que quer dar um outro passo no seu profissional, você precisa, né, quer ser promovido, ser um gerente, você precisa estar enraizado isso, você precisa estar no adulto, senão você não vai conseguir. Então, você pode ser o melhor ali tecnicamente, mas se você não trabalhar também essa outra parte, você não vai olhar. Só que aí, quando você consegue ancorar esse adulto, fica mais fácil olhar para a realidade. Às vezes você está no lugar errado, você está na empresa errada. Você só precisa fazer um movimento de mudar. Ou então você está insistindo num tipo de negócio que não tem a ver com você. Ou no seu relacionamento mesmo, né? Às vezes sua criança está olhando para o seu relacionamento, porque no fundo ela está esperando ser cuidada, porque ela não resolveu o problema dela da origem, lá com os pais, e ela está buscando preencher isso no relacionamento, ela não consegue e ela se frustra. Então, às vezes, quem está olhando para tudo isso e chegou lá na virada e falou, meu relacionamento vai ser diferente, agora vai. É a sua criança que olhou, aí não foi. Entende? Por isso que a gente tem dificuldade de olhar para a realidade quando a gente não está na criança. Certo? Esse é o overview aí, não tem como falar pouco desses temas, né? São bem interessantes. Eu acho que todo mundo tem uma questão num grau pequeno ou um pouco maior. Cada área a gente tem alguma coisa e a gente está sempre melhorando. Que bom, né, que a gente está aqui e tem essa oportunidade. O que eu percebo, né? Muitas vezes, que nem esses dois exemplos que eu dei, por exemplo, de empreendedor que eu atendi, quando eu fui oferecer, por exemplo, a mentoria individual, a pessoa não tinha condições de fazer, fato, né? Porque ela está sem condição financeira mesmo, propriamente, para investir. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, existem outras formas, né? Eu sei que quando a gente trabalha, de repente, em grupo, a gente consegue reduzir. Então eu falei, e eu também queria, em algum momento, desbloquear, e aí é o meu processo, né? Eu olhando para minha empresa e pensando em possibilidades, né? Eu falei, gente, eu preciso também fazer algo em grupo e me aprimorar nisso para que a gente consiga também fazer algo. E aí por isso que surgiu essa mentoria em grupo de virada consciente, que é uma forma de fazer em grupo, uma forma também de reduzir bastante o valor para que a gente possa fazer em grupo. E em grupo também tem sempre força, né? Tem muita força quando a gente trabalha em grupo. E eu quero me colocar nessa experiência, eu sei que eu tenho ferramentas para isso, né? Para ajudar, me ajudar junto com vocês, mas assim, também ajudar para que a gente chegue num lugar ainda esse ano. Então, assim, olhar para isso esse ano, não passar no outro ano, fazer a virada, comemorar e continuar no mesmo resultado. Existe como a gente dar pelo menos uma alteração daqui, ir para cá e mudar a vibração, para a gente começar a atrair coisas novas. Então, eu fiz esse processo, tá? Que é essa mentoria que eu chamei de virada consciente ainda esse ano. Vou explicar em 2 minutos o que a gente vai fazer nessa mentoria. Vão ser 3 encontros, tá? Que a gente vai olhar esses pilares. Então, pessoal, profissional, relacionamento afetivo e financeiro. Eu falo 3 porque o profissional e financeiro a gente vai fazer juntos, tá? Então, a gente vai trabalhar em conjunto, usando as ferramentas do campo. É possível trabalhar em conjunto. Fiz um joinha. É possível trabalhar em conjunto. A gente vai olhar para algumas ferramentas e começar a ancorar isso na gente, nessas 3 áreas, para que a gente consiga mudar essa nossa energia nesse ano, tá?
Vão ser 3 encontros agora em dezembro, ao vivo, tá? A gente vai fazer 2h30 cada encontro e eu vou gravar essas aulas e esses exercícios que a gente vai fazer juntos, eu vou gravar. Porque eu sei que fim de ano também tem aquela correria. E depois que acabar esse ano, né, que a gente vai fazer 3 encontros, eu vou dar um bônus de um encontro comigo de 1 hora, então cada um vai fazer de forma individual, pra gente alinhar essas peças. Então, descobri meu tema central, tô trabalhando isso, a gente dá uma ajustada, e aí a gente faz um atendimento individual, tá? O que eu vou fazer depois que acabar a live? Eu vou colocar o link dessa mentoria, tá? Vou colocar um stories no link, porque eu não consigo compartilhar o link aqui, e eu não tenho ajudantes para fazer isso, então eu vou fazer o link nos stories, então quando acabar aqui eu já faço, e aí você olha lá, e tem todo o explicativo, e a gente troca, se precisar qualquer dúvida, eu acho que vai valer super a pena fazer esse trabalho, e a gente se ajuda junto. Eu quero muito essa experiência de fazer algo em grupo, porque tem muita coisa que a gente pode trabalhar e investigar através dessa ferramenta, vai ser muito legal. E assim, vamos olhar todos os temas de uma vez, vamos olhar profissional, vamos olhar pessoal, vamos olhar financeiro e relacionamento afetivo, que são os grandes pilares da nossa vida, né? Senão a gente começa a ficar para trás, tá? E vamos, eu estou estruturando de uma forma bem legal para a gente fazer uma coisa bem bacana. Vamos fazer então stories depois que acabar, hein? Vamos fazer o exercício no campo? Vamos olhar para isso no campo? Eu vou colocar aqui. Quando eu faço aqui no Instagram, ele fica metade, né? A gente não consegue fazer ele inteiro. Deixa eu só pegar o campo aqui. Opa! Ó, a gente vai colocar, ele é quem nunca fez, né? Ele é redondo, só que aqui ele tá na metade, tá? E a gente vai trabalhar com isso. Só vou olhar aqui o que a gente vai olhar e você vai... Minha recomendação, tá? Tenta fazer, se você estiver num lugar que é possível, faz uma respiração, fecha os olhos, faz uma respiração e pede para que você consiga acessar algo que seja importante para esse momento, tá? Algo que você precisa acessar, que vai te dar uma clareza. Então, faz isso enquanto eu vou abrir aqui meu computador, que eu vou olhar quais são os temas que a gente vai olhar aqui nesse exercício. Meu computador, olha só como é forte esse negócio. Ele simplesmente deu uma apagada, mas eu lembro. Eu vou escrever aqui. Primeiro, enquanto você vai mentalizando aí, tá? Eu vou escrever aqui. Agora abriu. Vai respirando e vai se conectando e vai pensando que área que você quer olhar, tá? Vai pensando que área que você quer olhar. Ah, que bom, abriu aqui. Vamos lá. Tá. Pensa aí na área que você vai trabalhar. Tá? Aproveita essa oportunidade, gente. Eu sei que o tempo é o nosso bem mais precioso, mas vai valer a pena. Eu vou só anotar quais são os elementos que a gente vai colocar aqui e a gente já começa. Tá. Ok, já coloquei aqui. Então a gente vai fazer esse exercício no campo, tá? A gente vai colocar. Então pensa, você vai pensar na virada, quando você estava lá no início do ano, qual que era a área que você queria que tivesse uma transformação. Alguns já colocaram aqui, mas você responde para você, tá? É nessa energia que a gente vai olhar. Eu só vou dar uma respirada para a gente se conectar aqui no campo. Então vou fechar os olhos, se você puder, você pode fechar aí também. E a gente vai fazer uma respiração. Vai pedindo uma espécie de autorização para o seu inconsciente, para que você possa acessar um caminho, uma informação importante para esse dia, uma luz. Vai se conectando com a sua história, se conectando lá em você no final de 2023, na virada para 2024. Qual era a sensação que você tinha naquele momento? Que área você gostaria de trabalhar?
quais foram as resoluções, a sua sensação. Vai se conectando naquele momento, trazendo isso para esse momento atual, para esse momento presente, onde a gente tem uma oportunidade de olhar através do campo isso que você quer trabalhar. A gente vai fazendo uma respiração e vai abrindo os seus olhos. E voltando aqui para o aqui e agora, tá? Eu acredito, deixa eu só tirar os comentários, só para vocês conectarem aqui no campo, tá? Peraí. Por alguma razão não estou conseguindo tirar os comentários. Por quê? Agora eu consegui. Só para vocês olharem aqui e depois eu vou abrir. Então, a gente vai olhar, a gente vai colocar 4 elementos no campo, tá? É super rápido esse exercício, mas é importante para você entender. E eu vou escolher aqui os números, tá? A gente vai começar. Eu quero que vocês me falem. A gente tem 4 elementos. Eu vou abrir aqui. Quem falar primeiro. Então, vocês já olharam aqui o campo. Ativando os comentários. Me fala qual o primeiro. Ó, são 4 elementos que a gente vai colocar. 1, 2, 3 e 4. Me fala alguém aqui. Qual o primeiro número que a gente tem que colocar? 1, 2, 3 e 4. A primeira pessoa que colocar vai ser o número que eu vou colocar aqui. 1, 2, 3 e 4. Tá? Então escolhe o número 1, 2, 3 ou 4. O primeiro 4. Tá bom. Vou colocar o 4. Ó, então vou seguir essa ordem que está aqui. Ó. Primeiro 4. Que acho que a maior parte colocou. Depois veio alguém que colocou o 3, né? Vamos colocar o 3 na segunda. A maioria é o 4, então primeiro. Vamos começar pelo 4. Depois o 3 vai ser o segundo, tá? Então beleza, vamos começar pelo 4. Vou sentir aqui qual que eu vou colocar, tá? Tem uns representantes novos que chegaram hoje, que eu vou fazer para a mentoria, que é mais fácil de enxergar. Esse é o número 4. Estão enxergando isso aqui? Vou até sair um pouquinho da frente. Esse é o número 4, tá? Vocês vão escrevendo aí pra mim o que você sente quando você olha o número 4. Podem vir sensações diversas, tá? Então vai falando. Escreve aí. Em terceiro lugar eu vou pôr o 1, tá? Importante. Eu vou anotando aqui, só para eu depois pegar isso como material. Importante. Poder. 2 pessoas poder. Bloqueio. Cada um pode sentir uma coisa. Você pode sentir algo positivo, algo que talvez não seja tão positivo. Não, é normal, tá? Não tem certo ou errado. Imponente. Barreira. Deixa eu ver. Bloqueio, poder, importante, bloqueio. Para alguns, bloqueio. Importante, imponente, barreira, autoridade. Tá, esse é o número 4. Barreira. Vou colocar o 4 um pouquinho para cá. Então, ó, bloqueio, barreira. Alguns com autoridade e poder, tá? Então vai se conectando com isso. Agora a gente vai colocar o número 3. Deixa eu sentir qual deles aqui. Esse. Número 3. E aí vamos lá. Mesmo exercício, agora número 3, tá? Vão colocando aqui. É bom que vocês estão colocando, claro, se a pessoa não colocar aqui, você está respondendo aí para você, tá? Mas alguns é bom que a gente vai pegando aqui. Ô Rick, eu bloqueio no 3, né? Ó, tem que sentir o bloqueio no 3. Fluidez. Sombrio. Harmonia. Leveza. Para alguns, leveza. Direção. Certo. Vamos ver se vai vir mais coisas.
E agora eu vou colocar o número 1. Rigidez. Tá. E aí é engraçado, né, que eu vou... É muita informação do campo, então eu senti também, porque a gente entra em ressonância, algumas coisas que eu sinto nesse campo. Então, para algumas pessoas eu senti um certo... Aí falando de sensação, para alguns dá um certo... alguns dá uma angustiazinha também. Leveza, alívio... Interessante. Alívio. Certo. Podemos colocar o número 1? Eu vou colocar o número 1 entre um e outro, tá? Tum. Sensações do número 1. Vai falando aí. Gostei desses totens, viu? Medo. Equilíbrio. Despertar. Clareza. Transparência. Paz. Tristeza. Vazio. Esse vem bastante coisa, né? Esse vem bastante. Medo. Certo, acho que a maior parte colocou todos. Eu vou colocar ele um pouquinho para trás. Eu vou colocar esses daqui um pouco para trás. Esse para cá, tá? Não precisa nem olhar para ele. Esse aqui para cá. E agora a gente vai colocar o 2. A neutralidade aqui, alguns também no 1. 2 agora, hein? Esse, ó, é o 2. Neutralidade. Vamos sentindo, respira, conecta com o número 2. Sensação e o que vier na tua cabeça. Vamos ver o que vem agora do 2. Vamos olhar para o 2, que foi o último que entrou, harmonia. Prosperidade financeira. Calma. Cura. Alegria e harmonia. Harmonia veio de novo. Prosperidade. Esperança. Esperança. E cura, alegria, prosperidade, esperança. Mais alguém? Só para a gente fechar, eu quero que vocês olhem, ó, este daqui, que é o 2, tá? E o 4, que foi o primeiro que entrou, um vai olhar para o outro, tá? E esse olhar, né, um de frente para o outro, então você vai ter essa sensação que esse aqui está olhando para esse aqui. E o que eles se sentem, como eles se sentem olhando frente a frente? O 4 olhando para esse 2, tá? E aí vocês me falam o que vem. Esse aqui olhando para esse aqui. Sintonia. Perdão.
força, equilíbrio, união, alegria, sensação boa. Era isso que estava faltando. Respeito, ó, o amarelo olha para o verde com respeito. Respeito, força. Era isso, precisava se olhar, né? Vamos ver se vem mais alguém, antes para eu revelar o que é o que. Vou virar. Prontos? Vamos agora perceber e avaliar o que é o que. Eu vou passando um de cada vez para frente. Então o primeiro que veio ali para vocês olharem, que alguns colocaram, é esse aqui, o número 4. Que ele começou a olhar, no final ele olhou para esse 2, tá? Para o verde. Ó, muitos sentiram importante, bloqueio, barreira, autoridade, imponência, né? Esse daqui, ó, e não importa o que você sinta, não tem certo ou errado, é o que você sente nesse momento. Esse 4 aqui é você, tá? Então é você aqui, o número 4. Então o que você sentiu aqui no número 4 representa você. Depois veio o número 3. Que é esse aqui, lembra? O número 3 veio para alguns bloqueios, sombrio, fluidez, harmonia, leveza, direção, rigidez e alívio. Sabe o que é isso aqui? Futuro. Então, a sensação de futuro. Interessante, né? Esse aqui, ó, vou pôr isso aqui um pouquinho mais para cá. O branco, para alguns deu, que é o 1, tá? Medo, equilíbrio, despertar, clareza, vazio, transparência, medo, neutralidade, por aí vai, que você sentiu. Família. Isso aqui é a sua família, tá? Que pode ser pai e mãe, pode ser ancestralidade, pode ser a sua família que você constituiu hoje. Tem a ver com a sua família, algo familiar, tá? E por último, que é esse verde, é a área que você escolheu para ser trabalhada. É a área que você escolheu para ser trabalhada. Que para alguns foi harmonia, prosperidade financeira e física, calma, cura, alegria, prosperidade, esperança. Então, para cada um, a área representou alguma coisa. Então, você se conectar com essa área representou alguma coisa. E quando esse aqui, que é você, olhando para a área que você escolheu trabalhar lá na frente, que você de repente sentiu que talvez nem foi o que você, né, esperava, para alguns deu sintonia, para outros deu perdão, para outros deu força, equilíbrio, união. Uma sensação que era isso que estava faltando você olhar para a área que você precisa trabalhar. Às vezes o que está faltando é só olhar, né? Olhar frente a frente, encarar o que você precisa. Para que isso te traga o que você busca. Geralmente vem aí alguma sensação boa nessa área, porque é algo bom que você busca no fim, né? A gente busca prosperar, a gente busca ter relacionamentos equilibrados, a gente busca ter uma profissão que nos agrade, uma empresa que faça diferença para as pessoas, para o mundo. É isso que a gente merece. A gente só precisa se conectar com ela, a gente precisa só olhar frente a frente, né? Ó, você vê, para Bela, às vezes dá ansiedade mesmo, porque dá uma ansiedade, para que dependendo do que você escolheu, vai gerar uma ansiedade, né? E agora? O que é agora, né? Qual que é o próximo passo? O que eu preciso ser? O branco, Paty, é a família. O verde, que é a área a ser trabalhada. Então, ó, esse aqui é você, esse aqui é o futuro, esse aqui é a família, tá? A família em geral. E esse aqui é a área que você pensou e escolheu trabalhar. Que pode ser profissional, aquelas que eu falei, profissional. Você com você, a sua empresa, a parte financeira, relacionamento, e aí por aí vai, tá?
esse é o exercício que a gente consegue fazer juntos no campo, dá pra gente explorar ainda um pouco mais, claro, né, quando a gente trabalhar isso juntos. Então a minha ideia é fazer isso baseado nessas áreas que a gente fez, mas aí a gente vai fazer em conjunto através da mentoria. Então eu recomendo você pelo menos dar uma olhada no link que eu vou colocar daqui uns minutos, depois que eu terminar aqui, para você olhar como que a gente vai trabalhar e sentir se isso ressoa em você, para você começar a fazer esses ajustes, né? O que está mostrando pra gente, e é o que eu senti aqui, que a gente está precisando olhar para essa área aí de verdade, talvez com o nosso adulto e não mais com a nossa criança. É isso que a gente precisa fazer para olhar o que a gente precisa olhar. E se não foi a área que você escolheu, você pode ter a oportunidade de trabalhar as outras que você talvez fala, não tá sentindo tanto, mas tudo pode melhorar. A gente sempre pode melhorar. Tá bom, gente? Passou 5 minutos ali do tempo, mas era isso que eu queria passar para vocês. Eu vou salvar essa live para a gente se conectar com ela, você pode encaminhar para alguém. E terminando aqui, eu vou então passar o link lá nos stories, você acessa lá os meus stories daqui uns 5 minutos, que vai estar lá. Eu mando depois no WhatsApp informando quando já está, tá bom? Gente, obrigado pelo tempo, pela conexão e pela confiança de sempre, tá? Tamo juntos. Beijo, boa noite. Tchau, tchau.